Chegamos ao domingo, né? Dia de estarmos aqui cultuando o nosso Deus. E esse culto é para Ele que nós fazemos, para a honra e glória do Senhor. Nosso texto, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esta manhã, pelo privilégio, Senhor, de estarmos na Tua casa, louvando o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai, pela primeira parte do culto. Nesse momento, Pai, em que nós vamos transmitir a Tua palavra, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, não só meu, como de todos os irmãos que estão aqui presentes. Que a Tua palavra seja para honrar e glorificar o Senhor. Nos dê sabedoria dos altos céus. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, já ouvi muitas mensagens nesse texto do apóstolo Paulo. Texto gostoso de pregar. Eu gosto muito. E o tempo? Esse texto fala sobre o tempo. E o tempo é um desafio que precisa ser diariamente vencido na nossa vida. Como nós estamos sujeitos ao tempo. Esse reloginho aqui, olha, eu estava comentando com o Lucas agora ali, que quando eu aposentei, eu parei de usar relógio. Eu falei assim, olha, quando eu aposentar eu não vou nem usar mais relógio. Quero mais saber de relógio. Mas não passou muito tempo, tive que voltar a usar. Porque nós dependemos do tempo. Toda a atividade do homem neste mundo gira em torno do tempo. Tudo gira em torno do tempo. Sendo esse tempo constituído em passado, presente e futuro. E o passado, irmãos, ele tem grande influência sobre toda a vida das pessoas. Isso por quê? Porque o presente e o futuro refletem o resultado das atitudes do passado. Nós podemos estar sofrendo no presente por atitudes tomadas no passado ou decisões tomadas que nos levam a sofrer hoje. E como definir o tempo? O tempo nós definimos com sucessão de anos, dias, horas, minutos e segundos. Olha como o tempo tem uma escala. A queda, o que dá ao homem uma noção do passado, do presente e do futuro. E isso define-se como no momento. Uma ocasião apropriada ou disponível para que um evento se realize. Tempo. A primeira parte do versículo que nós lemos diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, quais os fatos do passado que devem ser esquecidos pelo crente? O que do passado a gente tem que esquecer? Primeiro, os nossos pecados. Aqueles pecados que nós cometemos antes da nossa salvação. Vamos esquecê-los. Porque há crentes, há cristãos que vivem se culpando dos pecados que praticaram no passado. E não se esquecem disso. E a culpa é uma das coisas mais terríveis que existem, porque elas machucam o sentimento do ser humano, o sentimento de culpa. Irmãos, pessoas que se culpam estão dando oportunidade ao diabo de as acusarem, porque ele é o nosso acusador. Ele é aquele que nos acusa.
Porque os pecados estão vivos, às vezes, na sua mente, ele não se esquece. Se Deus não se lembra dos nossos pecados, o crente também não deve se lembrar deles. Deve esquecer eles. Já ficou no passado. Hebreus capítulo 10, versículo 17 diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Palavras do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo. O crente, irmãos, ele também deve esquecer as ofensas sofridas. Irmãos, quantas pessoas guardam mágoas no coração? Porque sofreram algumas ofensas. Se o crente retiver as ofensas, ele ficará privado da graça de Deus. E sabe o que acontece? Ele vai ser alvo de amargura. Vai se tornar uma pessoa amargurada. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura. Irmãos, amargura é tristeza, é angústia, amargura é ressentimento. É aquela coisa que fica sempre dentro da gente e não sai. Isso é amargura. Irmãos, a amargura faz a pessoa sofrer. Uma pessoa amargurada sofre. Ela não tem alegria. Está sempre braba, porque está amargurada. 3 coisas acontecem na vida de quem retém ofensas. Primeiro, a pessoa se priva da graça de Deus. A pessoa vive triste. E a pessoa vive angustiada. A pessoa que retém as ofensas não alcançará perdão de Deus. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E Paulo fala aos Coríntios 2,10: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás. E olha o que Paulo fala depois: porque não ignoramos os seus ardis. O que é ardis? É astúcia, é má intenção. Ele pode usar isso na sua vida, contra você, porque ele é o acusador. Irmãos, o que são atitudes erradas? Às vezes nós tomamos atitudes erradas. Não são pecados que praticamos, mas são oportunidades despedaçadas, desperdiçadas. Perdemos tempo, às vezes, com conversas fúteis. Às vezes nós falamos tanta coisa que não precisava falar. Às vezes a gente vem na igreja e lá fora está conversando nada sobre a igreja. Às vezes falamos mais sobre futebol. Conversas desperdiçadas. As nossas indecisões, irmãos. A falta de ousadia para pregar a palavra de Deus. Quantas oportunidades a gente perde, às vezes, de pregar a palavra. Quantas vezes acontece comigo. Eu falo, puxa vida, eu podia ter pregado para aquela pessoa. Eu não fiz isso. Por quê? Me perdoa, Senhor. Porque eu deixei de falar do Evangelho. Às vezes a nossa intranquilidade, às vezes o nosso comportamento nos faz ter atitudes erradas. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. No versículo 16 ele diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Irmãos, você sabe o que é nécio? Olha, você vai no dicionário e nécio diz que nécio é ignorante, é tolo. A Bíblia às vezes tem palavras pesadas. Vai lá que você vai achar.
Se ficarmos pensando nas nossas atitudes erradas, nós podemos entrar o quê? Em depressão, ficar tristes e ficar angustiados na nossa vida. Nós temos outra coisa que faz parte da nossa vida. Os infortúnios da vida são os fatos que fogem ao controle do homem. Irmãos, Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim o que sacrifica, como o que não sacrifica. Assim como ao bom, como ao pecador. O que jura, como ao que teme ao juramento. Irmãos, o sol sai para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. É igual. A doença vem para o justo e para o injusto. Irmãos, os infortúnios da vida são os acidentes, são as enfermidades que às vezes nós passamos e acontecem na vida da gente. Como esquecer as coisas do passado? Às vezes nós para esquecermos o passado ruim, nós temos que apagar da nossa mente os pecados, as ofensas, as nossas atitudes erradas e os infortúnios da vida. Você vai falar, puxa, mas como eu vou apagar tudo isso de repente? Temos que saber o que significa a palavra esquecer. Você já ouviu alguém falar assim, eu perdoo, mas não esqueço? Quantas vezes, né? Olha, eu perdoei, mas deixa para lá. O que ele fez para mim, não dá para esquecer. Temos que aprender o que significa a palavra esquecer. Literalmente esquecer quer dizer apagar da memória, não é? Que aquilo não venha na nossa memória. Primeiro, nós temos a memória do curto prazo, sabia? Nela são armazenados os fatos de pouca importância. Aqueles fatos que nós esquecemos rapidamente. Tem coisa que a gente esquece rápido, fala a verdade. Quando não atinge muito forte a gente, né? Quando não pega muito lá dentro, a gente até que esquece rapidinho. Mas, irmãos, nós temos a memória de longo prazo também, sabia? Nela são registrados os fatos mais importantes, os fatos que marcam a nossa vida. Aqueles fatos demoram para desaparecer, demoram para você esquecer. Então é preciso saber trabalhar com a nossa mente. É preciso ter um autocontrole da mente. Falar, olha, eu quero esquecer isso, eu não quero me lembrar mais do que passou. E você consegue. É só dominar a mente. Aí você pode perguntar, e quanto à questão do pecado? Como que eu faço? Sabe o que você faz? Busca perdão de Deus. Busque o perdão de Deus. O salmista, no Salmo 103, verso 3, ele diz, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, não importa o tamanho do pecado. Não tem pecadinho nem pecadão, é pecado. Não tem tamanho. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí você fala assim, e quanto à questão das ofensas? Como que eu faço? Eu fui ofendido. Sabe, irmãos, às vezes acontecem exemplos na vida da gente que a gente guarda às vezes. O meu neto estava aí, o Dudu estava aí, e nós fomos levar ele para brincar lá no Sesc. Vocês conhecem o Sesc ali, é uma delícia lá, até eu gosto de ir lá. Lá tem pessoas que comandam as crianças, elas brincam, elas pulam, é um momento de alegria, e é tudo gratuito, viu? Não paga nada. Mas eu levei o Dudu lá e ele estava jogando bola lá, e de repente juntou um grupinho, ele chegou lá para o menino e falou assim, posso jogar bola? Eu quero ser seu amigo. O menino falou assim, não vai jogar nada, acabou a vaga, não tem vaga. O Dudu baixou a cabeça, eu estava sentado na cadeira, veio correndo perto de mim e falou, vô, ele não deixou. Eu falei, volta lá e fala com
com o líder lá. Que a pessoa que é líder usa uma camiseta diferente. Fala que você quer jogar. Ele voltou lá e pediu para o líder. O líder falou, não, entra para aquele time de lá. Ele entrou e estava jogando. E, de repente, ele e aquele menino estavam conversando. Estavam conversando. Você vê como a gente não pode levar as coisas à ponta de faca? Irmãos, quanto ao pecado, quer saber de uma coisa? Libere perdão. Libere perdão. É a melhor coisa que existe. É liberar perdão, porque perdoar é preciso, que se você não perdoar, você não vive nesse mundo. Efésios capítulo 3, versículo 2, Paulo diz, antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou se nós somos perdoados por Cristo, por que nós não podemos perdoar os outros? Por que nós não podemos perdoar o nosso irmão, a nossa irmã? Irmãos, se não liberarmos perdão, o maior prejudicado seremos nós mesmos. Nós mesmos. Sabe de uma coisa, irmãos? Pense nas coisas boas. Eu sempre falo para o pastor Luciano que eu gosto de ouvir boas notícias. Má notícia chega o que tem aí no mundo. Eu gosto de boas notícias. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Se há algum louvor, nisto pensai. Se você quer vencer os pensamentos maus, pense então no que é bom. Irmãos, pense nas coisas que são lá de cima. Colossenses 3:2, Paulo fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, voltemos a nossa mente para o nosso Deus, para Ele. Sabe, irmãos, seja mais espiritual e menos carnal. Uma coisa eu tenho aprendido, viu, irmão? Que na carne você não ganha, no espírito você ganha. Estava subindo para vir para a igreja agora, até o Tiago veio falar comigo ali. Eu tenho uma vizinha lá que essa noite ela gritou a noite inteira. Quem mora lá sabe disso. O pastor já morou, o Tiago está morando lá, Thaís já morou ali. Irmãos, mudou um vizinho novo na esquina ali, ele não estava acostumado. E ele tem criancinha pequena. E a hora que eu subi ali, ele já tinha ido falar com ela lá. Mas não adianta. Ela é uma pessoa doente. Eu percebi que ele estava bem nervoso. E uma decepção, porque ele mudou agora, acho que ele mudou ontem ali. E já teve a primeira noite de teste. Não sei se ele vai passar no teste, mas ele continua lá. Meus, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você percebeu como as coisas espirituais são superiores? Quem vai pelo Espírito é bem discernido. Existem fatos do passado que não devem ser esquecidos. Você fala, e agora? Existem fatos do passado que nós não devemos esquecer mesmo. Primeiro, a nossa salvação. Puxa vida, eu nunca esqueço o dia da minha salvação. Não me esqueço do pastor Guilherme Grife, que foi através dele que eu aceitei Cristo como Salvador. E foi difícil, viu? Quando eu fazia apelo, eu ficava no banco ali, eu tinha uma força que brigava contra mim, não deixava eu vir aqui na frente. E fazia apelo e eu não vinha. E eu tinha vontade. E eu ia para casa e eu não dormia à noite. Fala, por que eu não fiz uma decisão hoje? Uma luta tremenda. E um dia o pastor Guilherme Grife, numa das suas mensagens, numa conferência que teve aqui, eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador. E eu não esqueci nunca mais disso. Nunca mais. Coisas do passado que não se esquece.
A gente não deve esquecer as experiências adversas que fazem o crente crescer. Irmãos, a tribulação, às vezes nós pensamos que é para nos destruir, mas não, é para nós crescermos. Às vezes é para nós aprendermos através daquele problema. Nós devemos nunca se esquecer disso. Salmo 119, versículo 71, o salmista diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Palavra do salmista. 2 Timóteo 3,11 diz assim, Paulo fala das experiências passadas. Ele teve perseguições, aflições tais, as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. O que ele está lembrando? Que o Senhor libertou ele de todas, livrou ele de todas. Ele não está pensando muito no que ele sofreu. Ele conclui, o Senhor de todas, que o Senhor deu vitória para ele. São fatos que aumentam a fé das pessoas. Lembre-se das promessas que o Senhor tem feito ao crente. Irmãos, nós deveríamos sempre lembrar das promessas de Deus. Sempre. Lembre-se da garantia que você tem de vida eterna. Lembre-se disso. Faça como Abraão. Ele não duvidou da promessa de Deus. E dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Lembre-se das promessas de Deus, é importante isso. E quantas promessas tem na Bíblia? Se você não sabe todas, vai na cidade e compra uma caixinha de promessa. Está cheio lá, né, pastor? Aí você sorteia uma por dia e fala, hoje é essa. Brincadeira, viu, irmãos? Vamos falar do presente um pouquinho. O versículo diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Puxa vida, hein? O crente não deve parar diante das dificuldades da vida. Vocês se lembram de Josué? O Senhor mandou Josué se levantar. Josué 1:2. Moisés disse, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão. Ô Josué, se mexe, levanta aí e vai. E vai, Josué. Essa mesma ordem foi dada ao profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, o anjo do Senhor tocou em Elias e disse, levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Será que Elias estava sem fome? Ele tinha que caminhar muito. Talvez ele não tinha comido nada. E o anjo falou, levanta e come. Vai atrás, faz. Faz o que a palavra está mandando. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Palavras dele. O crente deve fazer um grande esforço para seguir em frente, irmãos. Lutar para alcançar os seus objetivos. Manter-se acima da média. Não ter medo dos desafios. Ser insistente em seus objetivos. Saber conquistar o presente. 1 Coríntios capítulo 15, 58 é um texto que acho que você sabe de cor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A frase, avançando para as coisas que estão diante de mim, dá a ideia de um atleta correndo em um estádio, não é verdade? Avançar, é ir em frente, é seguir em frente. Um atleta que corre em um estádio, geralmente ele inclina todo o seu corpo para a frente, né? Irmãos, você assiste corrida lá nas Olimpíadas, né? O atleta, ele dá aquela inclinada. Eu não posso muito por causa da espinha, viu, irmãos? Se eu inclinar muito vai doer a coluna, então não posso fazer isso. Mas da ideia daquele atleta que vai, às vezes ganha por cabeça, viu? Uma cabeça na frente lá, o cara ganha a corrida. Irmãos, um atleta que corre o estádio, geralmente ele inclina todo o seu corpo para frente. É o que Paulo está querendo dizer. Nós, a exemplo de um atleta, devemos fazer um violento esforço para a frente, que eu estou fazendo. Violento esforço para a frente.
Irmãos, nós devemos posicionar o nosso corpo em uma aerodinâmica para vencer a corrida. Nós devemos correr para frente, fazer um esforço para frente e andar acima da média. Sabia que andar acima da média significa, nesse mundo aqui, se você quer ganhar destaque na vida, você tem que estudar mais, trabalhar mais, preparar-se, não só para ser bom, mas para ser um excelente profissional, para que você possa enfrentar um mercado de trabalho de alta competitividade. O crente deve buscar mais a Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, ter mais comunhão com Deus. O crente é tudo mais. Você tem que ser tudo mais. Tudo mais. Hoje temos que ser sempre mais, sempre lutando para superar tudo, e isso é andar acima da média. Isso é andar acima da média. Prosseguir para o alvo. O texto diz, prosseguindo para o alvo. O crente deve caminhar confiante de que Deus abrirá o caminho. Se não tiver fé, se não tiver confiança, irmãos, olha, é difícil. É difícil. Êxodo 14, 15, 16 diz, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Olha, Deus foi bem claro aqui, né? Ao mandar o povo de Israel marchar, Deus estava querendo dizer, prosseguir é com vocês. Abrir caminho é comigo. Ele abre caminho. Podemos ouvir a voz de Deus dizendo, se você quer me ver agir, eu quero ver a sua ação. Você age, que Deus vai agir. Eu quero ver a sua ação naquilo que você pode fazer. Chegando ao fim, vamos falar do futuro agora. A terceira parte do versículo diz, prossigo para o alvo pelo prêmio. Qual será o prêmio, né? Para garantir o futuro, o crente deve visualizar o alvo. Você tem que enxergar o alvo. Tem que buscar o alvo. Se não conseguirmos visualizar o alvo, os nossos desejos em nossa mente, nós não conseguiremos realizar o nosso futuro. Não conseguiremos chegar a lugar nenhum. O alvo é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você percebeu que cada um de nós tem uma carreira proposta na nossa vida? Ele continua, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. O crente deve seguir uma direção, irmãos. Crente que não tem direção é um problema. Às vezes ele fica procurando aonde servir a Deus, né? É um problema. Atos capítulo 5, versículo 29, diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Para poder chegar no alvo, nós temos que ter uma direção, a direção de Deus. E o crente deve estar correndo hoje. Hoje. Só podemos conquistar alguma coisa no futuro se estivermos hoje dentro da corrida da vida. Temos de estar correndo hoje para chegar ao alvo amanhã. Todos nós temos um alvo a correr. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva ao prêmio. Então, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio.
Irmãos, o crente deve ter esperança. Esperança. É tendo fé e confiança de que nós vamos conseguir o que desejamos. Esperar é ser perseverante, é confiar no futuro, é esperar com paciência. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5 diz: sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi derramado. O crente deve prosseguir pelo prêmio. E Paulo faz uma alusão ao prêmio. Agora Paulo esclarece que qual é o prêmio, viu? Filipenses 3,14, ele diz: prossigo para o alvo pelo prêmio. E o apóstolo faz uma referência a uma recompensa. Temos o direito de pensarmos em um futuro de vida melhor. Seremos recompensados por Deus se andarmos em obediência à sua palavra. Obediência é a palavra-chave. Concluindo, é perfeitamente normal que o homem deseje melhorar a sua vida. Porém, Paulo fala em Filipenses 3,14, de uma coisa superior a tudo isso. Ele diz: o meu alvo maior transcende a expectativa do homem natural. O prêmio que se refere ao apóstolo Paulo é o prêmio que recebemos naquele grande dia, irmãos. É o prêmio que está proposto para nós, quando o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isaías 25:8 diz: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor disse. Sabe o que é opróbrio, irmão? Opróbrio é desonra, é vergonha, é insulto. Naquele dia tudo isso vai acabar. Tudo vai acabar. Isaías 25:9 diz: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos na sua salvação. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos ajude e nos abençoe. Amém, irmãos? Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é a verdade para a nossa vida. Nos dê sabedoria, Pai, para fazermos a tua vontade, para seguirmos os teus conselhos. Nos dê sabedoria dos altos céus. Que o teu Santo Espírito fale conosco. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.